E aí, pessoal? Vamos falar sobre o nosso relacionamento aqui. Por onde eu ando? Eu ando por aqui, tô trabalhando um pouco. E é muito triste que o seu canal tenha virado um negócio do MBL. Se você acha que eu virei MBL, você não entendeu nada do que a gente anda falando. E eu tô muito triste que o meu canal ele tenha virado uma coisa só sobre geopolítica, porque nunca foi ideia. Mas eu também fiquei triste quando isso daqui virou um canal de BDO. Eu também fiquei triste quando isso daqui virou um canal de rodas ou de qualquer coisa que seja. Esse canal é sobre mim, vocês sabem sobre isso. Eu já tive apresentações mais positivas no meu canal, e na última crise que eu tive que abalou tudo na minha vida, eu mudei a definição do canal, e eu acho que isso explica um pouco o meu sumiço, né? Isso daqui é um canal extremamente superficial de quem já foi inocente de achar que tinha alguma coisa para explicar para alguém. Esse canal é sobre alguém que já teve certezas, eu acho que a gente sempre tem certezas quando a gente é imaturo. Ou quando a gente tem muito pouca visão mesmo, aí a gente acha que a gente é dono de toda a verdade, porque se não concorda com a gente é burro. Eu já fui maturo de achar que eu tinha uma visão acima da média, e depois das certezas vieram as dúvidas, porque aumentou a superfície de contato com aquilo que eu desconheço e que eu nunca vou poder conhecer. E aí eu termino por descobrir que moral, conhecimento e realidade são grãos de areia e que cada cérebro humano é uma onda, porque quando eu comparo toda a minha base de conhecimento com pessoas que eu admiro, por exemplo, eu percebo que a gente soma grandes riquezas em termos de conhecimento, mas se a gente olha para a mesma coisa, enxerga coisas completamente diferentes. Então a discrepância da minha visão de espectro político e a do Lucas, ela tem uma discrepância enorme e a nossa zona de convergência, os, a nossa concordância de visão, ela, ela é gigantesca. E aí, como que. Se eu for me isolar de todo mundo com quem eu tenho uma zona de convergência muito grande, porém eu tenho divisão de diferença de perspectiva, eu vou ver sozinho. Aí eu paro completamente de falar com quem quer que seja. E aí não faz sentido existir mais, dentro da minha concepção do que importa na vida. E se fosse trazer uma pessoa para concordar com absolutamente tudo que eu falo, aí era melhor eu falar sozinho e ser um Olavo de Carvalho, com certezas absolutas sobre tudo. E aí eu simplesmente seria foda e teria tantos seguidores quanto eu conseguisse enganar. Mas eu tô aqui dizendo para vocês, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Eu tô tentando entender, tô tentando me antecipar. E, e por que que a tua voz ela tá mais baixo que a do Lucas? Porque primeiro eu tô no canal dele, é que eu colo aqui porque essa conversa que a gente faz, ela é muito importante para mim. Mas vamos parar para pensar na estética da coisa. O Lucas ele sobe uma tela que ele está transmitindo, em que ele fala e ele mostra para vocês os sites que ele está usando de referência de consulta. E eu, o que que eu mostro para vocês? Eu mostro uma partida de Murquinho, ou de Tracer, ou dirigindo caminhão, ou fazendo qualquer outra coisa. E por que que a minha voz é mais baixa? Por que que isso na estética é importante? Porque a gente não está no mesmo nível. Sou professor de inglês. Eu tenho múltiplos interesses, do qual geopolítica é apenas um deles. Então, quando eu olho isso daqui, esses daqui são os livros que eu consumi desde o começo de novembro, e de vez em quando eu venho aqui e jogo um print, porque isso daqui é um armazenador de dados para mim. Por quê? Porque quando eu quero livros novos, eu preciso devolver os que eu já tenho, porque o Kindle Unlimited, ele é unlimited, mas você tem que ir devolvendo para te dar essa sensação de que você não é dono dos livros, você está pegando emprestado. E eu tenho um registro para não esquecer dos livros que eu já li, porque quando eu bato o olho na capa eu falo, nossa, foi muito legal, foi muito legal ter lido isso daqui. É, acrescentaram poucas coisas novas, mas extraordinariamente novas, mas foi o conhecimento, uma recapitulação
e uma revisão muito legal de coisas que eu aprendi ao longo da vida e que eu já não lembrava que eu sabia. Vou devolvendo esses livros e vou descobrindo outros e vou me interessando por novos assuntos. Então, quem é Fausto? É um professor de inglês que está muito interessado na história da Umbanda e que está tentando projetar cenários de como que a Umbanda vai afetar o desenvolvimento da Lana, que tem autismo a longo prazo, e a praxia da fala, como que a convivência com essa religiosidade pode definir e alterar a pessoa que ela vai vir a ser. Eu tenho preocupações de investimento, eu tenho preocupações e eu tenho paixões literárias. Conversando com a Dora, a gente falou sobre Orgulho e Preconceito, que basicamente é o fino do fino do fino da fofoca e da hipocrisia social. E, meu Deus, que livro maravilhoso que é esse! E ter lido, escutado esse livro é sensacional, porque poder conversar com alguém sobre ele e poder traçar paralelos das sociedades de décadas atrás e as atuais é um presente, porque não é o que eu penso sobre esse livro que a Dora pensa, mas o conhecimento que eu e Dora conseguimos criar em cima dessa obra, e aí a gente pega a nossa zona de convergência pouco importa, mas aí assim, esse livro ele representa determinada ideia para mim e para você, e essa é uma experiência única. Compartilhar um livro com alguém e poder conversar sobre determinada obra com alguém é uma coisa simplesmente fantástica. E E aí, o que eu faço? Depois de ter lido Riqueza das Nações, super recomendo esse livro aqui. Maravilhoso esse livro. E, e esse é um livro que é diferente você ler com 20, 30 e 40 anos. Então, poder jogar jogos e reviver essa obra, então, poder jogar Forza, poder jogar American Truck Simulator, finalmente conseguiu upar um maguinho lixeira até o 100, daquela bolinha chata que eu vejo todo mundo jogar, entender por que que todo mundo joga com aquilo, e fala, caralho, eu não consigo jogar com outra coisa que não seja isso agora. Então, poder aprender a soltar uns combos básicos de Street Fighter e reescutar essa obra e conseguir refletir sobre ela e falar, meu Deus, como isso daqui comba com o livro de investimentos e como isso comba com o mercado que eu estou vendo e como as pessoas de fato se comportam do mesmo jeito que elas se comportam no mercado de Black Desert. E aí eu posso me movimentar de determinada maneira que eu consiga dar um futuro diferente para a Lana daquilo que eu posso dar hoje, se não melhor, um pouco mais seguro. Então, eu tenho múltiplos interesses que vão fazendo com que eu me dedique muito pouco ao cenário político, muito pouco à geopolítica. Então, quando o Lucas ele chega aqui, ele tem que falar mais alto do que eu, e eu tenho que deixar ele falar mais do que eu, porque afinal de contas, do mesmo jeito que quando um aluno básico do inglês ele chega e ele me paga para escutar as regras, para escutar a minha explanação a respeito da língua, para receber o conhecimento que eu tenho para transmitir e que eu disponibilizo para ele construir o conhecimento dele, a relação é a mesma. Eu vou escutar um cara que fez uma coletânea de tudo que ele analisou ao longo de toda a semana, que faz essa análise em cima da base que ele teve em universidade e disponibiliza para mim de graça. Como que eu vou chegar no fim de semana e ele me pergunta o que que você viu essa semana e eu respondo para ele porra nenhuma. Eu escutei The Witcher no YouTube, os dois primeiros livros, lido pelo Mauro Ramos, super recomendo, fenomenal a narração do cara. Como que ele vai me contar uma notícia que está acontecendo no mundo e vou falar para ele não concordo? Na minha opinião, não. Eu discordo com algumas coisas, e com muita coisa que ele fala sobre o MBL, sobre a visão anarco dele, mas eu discordo de maneira respeitosa. E quando ele argumenta, eu fico feliz porque ele consegue argumentar sem passar vergonha, porque ele tem base. No fim, a gente continua não concordando a respeito de muita coisa, mas eu acho que de pessoas que discordam, rola ainda
uma admiração mútua pela perspectiva do outro, porque a gente não concorda, mas a gente entende. E para mim é muito bom ver alguém tão resiliente em relação àquilo que acredita e a argumentação dele prova que ele se questiona. E a maneira como ele coloca isso é honesta e isso não tem preço. E eu acho que a internet, ela nos leva a bolhas em que a gente se sente inteligentinho porque a gente está seguindo o cara que é certo, e aí a gente acha que pessoas certas não tem que ficar escutando pessoas erradas, então tudo que determinada pessoa fale, que soa de determinada maneira, deve ser veemente ignorado, porque essa pessoa está mentindo, ou simplesmente ela é burra e não merece ser escutada. E aí a gente se emburrece em bolhas, e essas bolhas não conversam mais umas com as outras. E eu estou indo num caminho completamente diferente, em que eu vou falar para Lana, existe um Buda que você vai conhecer, existe cristianismo que você vai conhecer, existe gente pobre que você vai conhecer, existe gente muito rica e você vai conhecê-las também. E você não é nada de tudo isso, é um pouco de tudo isso, ou pode ser muito de alguma coisa que você vai escolher e talvez você não tenha essa escolha, porque determinadas coisas vão ser resultado da sua genética, do seu próprio desenvolvimento, e você vai descobrir em determinado momento que você não consegue escolher no que você acredita e você não consegue escolher a que grupo você vai pertencer, você simplesmente vai se sentir mais em casa em uns lugares do que em outros, e onde você se sentir mais em casa, eu quero que você fique. Sobre isso, esse canal, e quando eu digo que conhecimento, realidade, tudo isso não resiste a, a cada cérebro humano único que, que arrebenta como uma onda em cima desses grãos de areia, eu quero dizer exatamente isso. Eu não estou querendo dizer que verdade não exista, mas só quem tem momentos de comunhão com dezenas de cérebros diferentes toda semana por um tempo muito estendido ao longo de muitos anos, talvez consiga entender o quanto determinadas pessoas são brilhantes, brilhantemente honestas, brilhantemente valorosas, no sentido literal da palavra valorosa, em cima de códigos de conduta e de moral que são incompatíveis umas com as outras. Então, é possível você ter uma profunda admiração por alguém de extrema direita, sendo você centro-esquerda, esquisita e, e insegura. É possível você ter um aluno extremamente comunista e conseguir respeitá-lo dentro de sua perspectiva e falar: eu admiro muito a iniciativa que você tem, apesar de não concordar com as suas premissas. Quando você entende profundamente a perspectiva do outro, você entende melhor e consegue enxergar com mais clareza bondade, por exemplo. E eu me apego muito a isso. E se você acha que um bolsonarista não pode ser bom, é porque talvez você tenha algumas coisas a aprender. O petista. Então, diante de tudo isso, como que, jogando tudo que eu tenho jogado, lendo tudo que eu tenho lido e tendo estudado tanto quanto tenho estudado, e lidando com o turbilhão de mudanças e transformações que estão acontecendo dentro de casa, como que eu vou chegar aqui e vou falar, escuta, eu tenho uma coisa importantíssima para ensinar para vocês. Vocês, qualquer pessoa que queira assistir o meu vídeo na internet, é muita pretensão. Eu não acho que eu tenho alguma coisa para ensinar. Mas quando eu recebo um aluno tenso porque ele vai fazer uma entrevista em inglês, ou porque ele teve um conflito no dia dele, ou porque ele teve uma discussão na família que deixou ele perturbado. E quando eu consigo fazer essa pessoa se escutar falando o que é que realmente dói, o que é que realmente aflige, e consigo mostrar para a pessoa que ela, dentro dela, já sabia como resolver isso, ela só não conseguia enxergar a coisa com clareza, eu falo para essa pessoa, no tempo que a gente tem, é, é, eu consigo ser útil. Mas não é escalonável ao ponto de eu colocar na internet e todo mundo tira proveito dessa conversa.
Então, uma coisa que eu tava com muita tesão de fazer era colocar muitas conversas aqui com pessoas que eu acho que são uma coisa legal, mas não com o intuito que eu tinha, porque o fruto de uma determinada conversa ele não pode ser colocado como uma receita. Espero que tudo isso esteja fazendo algum sentido. Eu tenho um vídeo que eu quero fazer para Lana, que é quem eu quero que você não seja, e muito pretensioso também. E, e aí aqui, ah, bom, a Suno talvez fique puta por eu estar colocando no canal de YouTube um conteúdo que é parte de um conteúdo pago, mas faz de conta que isso daqui é uma propaganda, é uma amostra-grátis da qualidade do material deles. Então, entendo, porque assim, eu recebo perguntas do tipo, para que se preocupar com tudo isso? Para que querer acompanhar todos esses conflitos? O que que você ganha só se preocupando com o mundo? E vamos lá. Olha que interessante. Isso daqui é uma análise criteriosa, porque que não é um conteúdo que está chegando de graça para você do YouTube. Isso daqui não é ah, alguém que está se colocando como uma pessoa filha de um bilionário que cresceu sozinho só porque ele era brilhante e seguiu determinadas regras e que vai compartilhar determinadas regras com você porque você é legal, você é esperto, você merece ficar rico. Então escuta, segue minha cal e vai por mim que vai dar bom. Não, não é assim. É alguém que cobra para te dar análises criteriosas e sabe que está vendendo essas análises criteriosas para quem tem capacidade de interpretação e que vai questionar e que vai ficar profundamente decepcionado se essa análise não fizer nenhum sentido. São os melhores jornais que você pode imaginar. Então, assim, e não é porque é a Suno, eu gosto da Suno, mas você pode contratar qualquer outra casa de análise, e tem muita casa de análise muito boa. Inclusive, eu acho que elas copiam muito conteúdo uma das outras, assim, mas aí que youtuber que não faz isso, né? É, ainda assim, copiam coisas que elas conseguem validar como criteriosas e como confiáveis. Então, quando eu bato o olho nisso daqui, eu sei que o interesse dele não é que eu vote em determinada pessoa, não é que eu compre determinado fundo, é que eu ache essa escrita tão criteriosa e tão procedente que o ano que vem, na verdade, o mês que vem, eu vou querer renovar essa assinatura. Por quê? Porque eu encontro valor. E aí você fala, nossa, mas essa assinatura é mais cara do que a do jornal que você também assina. Sim, ela é mais cara do que do jornal porque ela é mais criteriosa e ela agrega mais valor à minha vida do que o Globo, por exemplo, que eu também pago para saber das fofocas, mas que é muito superficial e que não e que me deixa por dentro de determinadas notícias, mas que não serve para investimento. Ah, e aí, olha que interessante, o Lucas ele me enriquece muito com a visão geopolítica da coisa. E aí, quando eu vejo uma análise econômica e investidora, eu falo, caralho, olha como as coisas se encaixam. E o Lucas, por ser um insider da política, ele mostra de bom grado como funciona o jogo político, e é uma coisa que só quem tá dentro conhece. Então, quando o Melchior ele fala assim, o cara não sabe o que é MBL, de fato, não sei, porque não me interessa, porque eu não quero me aprofundar, mas é importante para mim entender como funciona. É, e eu dou essa chance que, assim, as práticas de engajamento eu acho nojentas, mas eu dou essa chance para que ele se prove ao longo do tempo e para que a, a, o comportamento resista ao tempo diante daquilo que eles dizem ser e dizem pretender. Então, estamos acompanhando, estou interessado. E não vejo um outro partido que eu possa ter interesse em acompanhar. E aí, quando você bate o olho aqui, o que que você tira dessa ideia? Que, olha que interessante, né? O, o, o Putin, ele pegou o filé mignon das terras agrícolas da Ucrânia.
E como ele é dono daquele território, a produção é ele que decide para quem escoa. E ele pode sim vender para a Europa, mas ele pode também estar de graça para a África. Ele pode vender para a África, ele pode vender para outros países, porque ele pode fazer uma retaliação às restrições, às sanções que ele recebeu. E aí, por que que comida tá tão cara na Europa? Também por conta disso, também pelo custo de energia, porque o transporte ficou comprometido. Mas aí você vê como que eles se alimentam. E aí você vê o interesse do Brasil e você vê o interesse da Argentina nisso. Então, é muito maior do que como que é o nome do doido lá? O Milei ser doido ou não ser doido. Dele ser anti-brasileiro ou pró-brasileiro. Dele ser anti-China ou pró-China. Dele ser anti-americano ou pró-americano. Isso tem a ver com os interesses de cada país. Então, o que ele ganha estando no Mercosul e tendo que receber um aval dos outros países para conseguir vender o que ele quiser para quem ele quiser? O que ele ganha com isso? Então, será que na perspectiva argentina, o Brasil, ele de fato não é imperialista porque está atrapalhando por pertencer ao um broco, por pertencer a um broco econômico? Ele está tendo como recompensa somente a obrigação de seguir determinadas regras que ele não quer seguir porque não faz sentido diante da produção econômica que ele tem? E aí esse relatório, ele vem e te joga números, ele não te joga, eu acho que você tinha que votar em não sei quem porque não sei o quê. Não, ele fala, olha, o Brasil precisa reduzir dependência de exportação para a China, porque olha que interessante, em 2012, quando o gigante estava acordado aí, e você tava todo mundo achando que ia ficar milionário fazendo engenharia, é, o percentual de exportações para a Europa, para a União Europeia, era 17%, e o percentual de exportações para a China era 17%. Ou seja, em 2012, China e União Europeia tinham o mesmo peso na nossa balança comercial. O que aconteceu? Hoje você tem 26% para a China e menos de 15% para a União Europeia. E a gente está extremamente dependente de um torturador que vai dominar o mundo muito em breve e que a gente não sabe quem é. Isso eu vou falar no vídeo para a Lana. Que, olha que interessante, lá em 2000 eu estava falando daqui 30 anos ninguém para a China e talvez ela mande no mundo. E eu era um rato de biblioteca com 20 anos. E hoje, com 43, eu acho que eu posso ficar falando das menininhas de 20 e poucos anos, como se elas não pudessem ter conhecimento e sabedoria e coisas para ensinar. Pretensão de velho, né? Todo velho ultrapassado acha que é ele que sabe, e que a geração, e que a infância dele que foi boa. É, e eu falava, daqui 30 anos, talvez, a gente comece a tretar por água, porque não é eu que tirava isso da minha cabeça, é porque eu li estudos em bibliotecas, é que vocês não sabem o que é isso, mas bibliotecas físicas, onde você vai lá e lê livro e jornal, e lá já tinha gente falando sobre isso, que daqui 30 anos a coisa ia estar diferente. E olha que interessante, mês que vem é 2024, faltam 6 anos para 2030. Não estou dizendo que falta 6 anos para os Estados Unidos colapsar, seria muita pretensão dizer que eu sei exatamente quando que isso vai acontecer. A gente só sabe que vai acontecer, não sabemos quando. Mas a China é o novo torturador que a gente não sabe como que vai agir, e quanto menos a gente depende, é importante que a gente venda, mas quanto menos a gente depender dela, melhor. Então a gente está esperando também tratados e resoluções que nos aproximem da União Europeia. Só que o que acontece, cada vez que você tenta ser amigo de alguém, cara, pensa na sua escola. Você tem o melhor amigo. O dia que seu melhor amigo arruma uma melhor amiga, você já fica com o pé atrás, porque você fala, opa, eu vou ter menos acesso a você então. Não, mas você viu que ela é macumbeira, né? Talvez você não confesse que você faz esse tipo de coisa. Mas se você assistiu o vídeo sobre o Orimuxá, talvez você não confesse que você faz esse tipo de coisa, mas eu sei que você faz. Países também fazem. Então o que acontece? O que acontece é que Macron, cadê o Macron aqui? Ele sabe que a América do Sul compete com ele. Estados Unidos sabe que a América do Sul compete com ele. Por quê? Porque quem alimenta a União Europeia é Estados Unidos.
é Brasil, é Argentina. E assim, quando a gente vence determinadas barreiras e começa a vender mais barato, o produto americano fica mais caro. E aí eles perdem influência lá. E isso daqui, por exemplo, tem a ver com o que o Lucas ele vive dizendo que aconteceu em 64, né? E o quanto a gente já foi parado, por quê? A gente foi parado porque a gente concorre com produtos e concorre com potencial. Então, foi uma forma da gente ser subjugado sem que houvesse uma guerra, sem que houvesse uma invasão. Eu acho que o resultado foi mais positivo. Eu prefiro tá num país empobrecido do que num país mutilado de guerra. Eu prefiro que seja assim. Só que agora que os Estados Unidos está fraco, tá todo mundo querendo, né, tirar uma casquinha. Então, como que o Macron ele vai falar assim, não, escuta, Brasil, se vocês continuarem vendendo insumos agrícolas baratos do jeito que vocês vendem para a China, aqui para a União Europeia, o que que eu vou vender? Porque o meu agricultor ele toma chá na Champs-Élysées, na frente do Louvre. Ele paga 20 euros no chá. Como que o cara vai tomar um chá de 20 euros se você vende soja, trigo não, mas milho, se você vende açúcar pelo preço que você vende? Não dá para o meu francesinho eh, continuar vivendo a vida que ele vive, porque eu estou perdendo colônias na África agora. Eu preciso conseguir vender para a União Europeia. E se você chega aqui vendendo, eu vou vender o quê? Se a gente planta a mesma coisa. Então, o que que o Macri vai fazer? Ele vai aparecer do lado da Marina, que pode até ter boa vontade ou não de salvar a Amazônia, e ele vai falar: não admitimos na União Europeia produtos do Brasil porque vocês desmatam. E aí suborna gerador de conteúdo que diz apoiar a Marina, não sei se ela entende disso ou não, que vai dizer que a gente precisa parar de plantar porque isso está fazendo mal para a Amazônia. E aí a gente coloca a nossa população contra os interesses do nosso próprio país, porque a gente fala, não vamos vender comida para a Europa, não, porque a Amazônia está sendo desmatada. E a Amazônia está sendo desmatada, sim, mas não é o que está não é o que está custando a produção agrícola. A produção agrícola ela está melhorando por eficiência, ela está melhorando por participação ativa do Estado e da iniciativa privada. E aí as pessoas elas estão mais preocupadas em não exportar para a União Europeia para salvar a Amazônia do que ver a derrubada de árvores que está acontecendo lá, simplesmente porque aquele território é grande demais para ser vistoriado da maneira que deveria. E porque as pessoas que transitam com caminhões e navios levando madeira e levando bens para longe, geralmente são das pessoas mais ricas daquela região, mais respeitadas daquela região, que se você brigar com ela, seu filho, seu sobrinho, seu tio, todo mundo perde emprego e vocês vão sofrer retaliação. Então você não é doido de vender gasolina mais barato do que os caras vendem no nos postos deles. Uma mecânica muito similar à milícia do Rio de Janeiro, que você não pode comprar um botijão de gás que não for dos caras que vendem no lugar lá onde você é obrigado a comprar. E em grandes regiões, quem mora nessas regiões sabe até onde ele pode dar o passo, até onde ele pode tomar iniciativa e o que ele pode denunciar e o que ele não pode. E aí fica uma renca de gente protegendo a iniciativa da Marina, que com a ajuda do Macri e com o dinheiro do Macri vai proteger a Amazônia, sendo que a Amazônia está sendo é, desmatada por outros interesses que não têm absolutamente nada a ver com a exportação de alimento para a União Europeia. E aí a população brasileira que cara, tá trabalhando 14 horas por dia, trabalha 11, mas fica 3 no trânsito para ganhar R$ 1.400, exausta, cujo entretenimento é ficar vendo videozinho no TikTok e os joguinhos no celular no meio do caminho na hora do intervalo do trampo. Essa pessoa, quando liga a rede social e quando vê televisão, ela vê, a gente precisa parar de desmatar para ficar plantando comida, então para o agro do país. Se parar o agro do país, acaba a arrecadação de imposto. Se acabar a arrecadação de imposto, primeiro, rentista não vive de dívida interna e não tem SUS, não tem estrada, não tem benefício, não tem aposentadoria para sua avó, que sustenta a família inteira com a pensão do vô que morreu. Não tem o básico que
que não deveria existir porque a população deveria ser emancipada, mas já que a população não é emancipada, tem que existir para que ela pelo menos sobreviva. E aí, quando você é contra o agro, quando você é contra aquilo que a gente gera de riqueza e que nos dá receita, porque a gente atende a demandas que são globais, quando você luta contra isso, você está lutando contra você mesmo. Você tá falando, essa galinha tá botando ovo, os caras estão vendendo ovo e tá dando dinheiro. Mata essa galinha porque esse dinheiro é sujo. Tome cuidado, você tem que ser contra o desmatamento, você não tem que ser contra o agro. Agora, assim, a distribuição, tudo isso concentrado na mão de poucas pessoas, isso é outra história. Mas o eficientismo do agro tem que ser uma coisa que deve ser buscada, não ao custo de acabar com o planeta. Mas quando você entra nessas empresas, por dentro mesmo, não só como investidor, mas quando você vê o quadro de funcionários, de pessoas que trabalham lá dentro, você vê que tem uma preocupação muito grande ambiental. Então, eu tenho olhos, através de alunos, dentro da indústria de embalagem. E os caras falam, plástico está acabando com o planeta. É que não tem jeito agora de acabar com isso. Mas a gente tem desesperadamente que buscar alternativas. E a gente busca porque os nossos clientes demandam isso. Então, olha que interessante. Os caras que vendem hambúrguer congelado, que vendem asa de frango em pacote, eles estão falando, cara, plástico está sendo zoado para o planeta, eu quero que você me dê uma embalagem da qual eu possa me orgulhar e vender para o mercado e dizer esse plástico é bio não sei o quê e vai dar bom para o planeta. E quem trabalha com desenvolvimento está preocupado e está fazendo pesquisa e está gastando dinheiro tentando ter alguma coisa que melhore a vida para a sociedade. Só que aí o que vai acontecer? Aí você vai falar assim, o cara que está militando dentro do apartamento dele, simplesmente seguindo o canal 24, não sei qual, ele vai falar assim, não, o mundo tá acabando porque tem plástico, tem que acabar com o plástico. Aí acaba com o plástico hoje, aí amanhã o boi, ele é abatido e vem tudo enrolado no papel. Amanhã morre todo mundo de infecção alimentar. Ou literalmente morre de fome, porque a comida estraga no caminho e ninguém come. Então, as cidades elas cresceram além do que elas poderiam por conta da eficiência do agro, por conta da eficiência dos transportes que envolvem essa queima de combustível desenfreado que está esquentando o planeta e que envolvem esses plásticos que vão para o oceano e não se degradam porque a gente não tem costume de reciclar e até essa reciclagem ela sai mais caro do que o processo de produção. Ainda, mas conhecimento está sendo desenvolvido nesse sentido. É que como esse problema é complexo demais e o cara que está trabalhando 14 horas por dia, 11 horas no lugar lá e 3 horas de transporte, ganhando R$ 1.400 por mês, ele não quer escutar a complexidade dos problemas que existem no mundo. Ele quer alguém que vá lá e resolva. E como os caras que querem ser eleito, eles querem o voto de quem está levando essa vida miserável, ela fala, tá tudo sob controle, é só você votar em mim que eu vou tirar esses caras que tá aí, porra. Então a visão das pessoas é superficial e você não pode achar ruim, porque é injusto com elas, que você queira que ela esteja ciente dos maiores problemas da humanidade. Só que os caras que estão no caminho do dinheiro, eles estão falando, escuta, tá tendo umas tretas diplomáticas aí que o que a gente quer? A gente quer agradar a França ou a gente quer agradar a União Europeia? Porque a França não quer que a gente entre com os insumos agrícolas brasileiros, mas a Alemanha quer. Por quê? Porque a Alemanha não está conseguindo mais comprar da Ucrânia como ela comprava antes. E se ela começar a comprar da gente, se diminui a isenção fiscal, a gente começa a vender mais para eles e não fica completamente dependente das exportações para a China. Mas aí, pera, é justo com a Argentina que a gente abraça os dois mercados e deixa ela de fora disso? Porque agora ela está dolarizada e quer vender tudo em dólar e a gente está vendendo em real e aqui é barato. Existe um jogo, existe um jogo de conflito de interesses que nunca vai ser solucionado, porque sempre vai ter alguém chegando de fora querendo ganhar um pouco mais ou querendo passar a ganhar alguma coisa. Quer isso envolva simplesmente esforço, trabalho, ou sabotagem, ou a compra da opinião pública, formação de opinião para que as pessoas lutem. Quem foi que lutou para fechar as indústrias nucleares da Alemanha? Que tiveram que voltar a queimar carvão para esquentar o planeta porque não estava conseguindo comprar combustível barato. Existem conflitos de interesse e os players que têm interesses, eles também têm muita grana.
Então eles podem se dar o luxo de investir muito dinheiro, mas muito dinheiro para convencer todos os britânicos de que eles querem sair da União Europeia. Brexit, let's take back control. E aí os caras votam tudo a favor disso, porque eles são convencidos pela campanha publicitária que fez eles acreditarem que seria a melhor coisa, e agora tá todo mundo fudido, com preço de combustível, de comida, tudo caro, os caras fazendo protesto com um monte de imigrante, não pode expulsar os imigrantes, senão não tem quem faça pão, mas aí você deixa o imigrante entrar, você tem medo dele se explodir. Uma merda, comparado com aquilo que já foi. Por quê? Porque players muito maiores é, investiram dinheiro para que as massas se comportassem da maneira que eles queriam. Então tem muito estado que, até na intenção de fazer o bem, se lasca. Por quê? Porque o povo que o pressiona de forma democrática é levado a pensar, a lutar contra os seus próprios interesses. É muito complexo o mundo que a gente vive hoje para eu chegar aqui e dizer: escuta, gente, eu tenho certeza de um negócio aqui que eu vou dar a oportunidade de vocês de saberem. Eu estou lendo tudo, tentando entender e não chegando a conclusão nenhuma, e eu acho uma pretensão muito grande eu falar: escuta, eu vou ensinar um negócio aqui para vocês. Não tenho nada para ensinar, eu estou aprendendo. E conforme eu vou aprendendo, a coisa vai mudando. E aí não dá para fazer aqui um jornal como se eu tivesse todo dia alguma coisa muito inteligente para ensinar. Eu posso falar banalidades da vida corporativa, banalidades de investimentos hoje. Eu posso falar sobre algumas banalidades, mas aí eu tenho feito isso diretamente com as pessoas que me procuram. E desculpa se você não tem acesso a mim. Desculpa se você é uma das 100 pessoas que assistiu os vídeos, mas não é uma das 30 pessoas que me mandam mensagem em inbox aqui que a gente conversa. Eu já quis alertar o mundo a respeito de coisas, e hoje eu vejo, assim, depois de Ucrânia, depois de pandemia, depois de Palestina, não tem nada para contar para ninguém. Eu simplesmente estou reagindo da maneira que eu posso ao presente que eu vejo. Estava conversando com a Vanessa ontem, a Vanessa da Finlândia, e agora ela está no Canadá. E aí, olha que interessante, eu tinha visto análises como essa falando sobre a situação do Canadá, não da Suno, mas análises como essa falando da situação do Canadá. E aí eu escutava, o Canadá tá na merda, por quê? Porque é, é, durante essa tensão na Europa, veio muita gente da Europa e mudou para o Canadá. E muita gente, eles receberam muitos imigrantes, perderam alguns acordos que eles tinham, os preços subiram muito, a energia subiu muito, aluguel subiu muito, e o país ele está se devorando por dentro, assim como democracias no mundo inteiro, como os Estados Unidos, Brasil. Lá também esse jogo de cultura e contracultura está pegando muito forte. A população ela está desunida e está perdida. Então, 6 meses depois de eu saber dessa situação, eu comecei a ver as primeiras reportagens das pessoas vendendo casas e indo morar em carros, ou alugando casas e indo morar em carros. E agora as pessoas estão comprando barracas para dormir na rua e arrumando lugares para colocar barraca uma do lado da outra para viver em comunidade, porque está impossível de se viver. E aí o que que acontece? As pessoas que fazem reparos nas casas, esse pessoal encanador, eletricista, o que que eles estão falando? Porra, essa casa aqui é de chinês também? É de um chinês, você vai ter que ligar para ele. Caralho, chinês é uma merda, porque para conseguir uma aprovação de serviço é difícil e hoje não tem uma casa que não seja de chinês. Que está acontecendo? Está acontecendo que os chineses, eles foram, os chineses endinheirados, os chineses de muita grana, eles foram e investiram muito no mercado imobiliário canadense, sem necessariamente ter pretensão de se mudar para lá. Aí você fala assim, é o Partido Comunista Chinês, é o Xi Jinping, é o Mavadão da China que está fazendo isso? Não, pessoas ricas da China estão diversificando investimentos e estão comprando casas no Canadá porque eles consideram que é uma rota é um lugar bom para se investir. E olha que interessante,
Canadá já não é um lugar mais para se fugir. Já foi um lugar para se fugir. Mas hoje, se você quiser fugir para lá, você tem que ter muita grana. Ou seja, é um lugar para refugiado gourmet, o Canadá. O que está acontecendo no Canadá já aconteceu em outros lugares do mundo. E isso acontece porque a gente vive num país de 8 bilhões de pessoas e cada uma delas está tomando decisões com base no dinheiro que tem. E essa distribuição de dinheiro ela tá zoada e a gente está tendo que reagir às decisões que todas essas pessoas tomam. Como que eu vou prever como que o mundo vai ser daqui 20 anos, quando a Lana for adulta, se eu não consigo prever como que o mundo vai estar semana que vem? Então, você pode me fazer essa mesma pergunta. Do que adianta tudo que você estuda para entender o mundo se você não tem controle? Bom, eu não tenho controle, mas não sabendo aquilo que eu aprendo, eu tenho menos controle ainda. E absorvendo todo esse conteúdo que eu absorvo, não só sobre geopolítica, não só sobre dinheiro, não só sobre selva corporativa, não só juntando tudo, eu ainda consigo não apenas saber para mim, como conseguir agregar um pouco de valor fruto de tudo que eu faço à vida das pessoas que me contratam e ter esse valor percebido de forma que elas queiram continuar contratando os meus serviços, que já percebemos vai muito além de ensinar verbo to be. Então essa foi a maneira que eu encontrei de me rebelar a tudo isso, porque eu não sou herdeiro, eu não tive um caminho fácil, embora eu tenha que ser muito grato por acesso à educação que eu tive, até o ensino médio, o ensino fundamental. Meu ensino médio foi horroroso. Mas o meu ensino fundamental em escola pública foi importante, e os perrengues aos quais eu fui me submetido pela vida que eu tive, pela família que eu tive, me fizeram viver o mundo sem nenhum sentimento de pertencimento, mas curioso para entender todas as bolhas que eu fui conhecendo no processo. Isso me moldou como eu sou, e é dessa maneira que eu consegui me rebelar a isso aí que tá dado, a essa vida de 14 horas por dia de extremo sacrifício para ganhar R$ 1.400 ou R$ 2.300. E estou trabalhando simplesmente com os recursos que eu gero para comprar segurança, proteção, previsibilidade para o meu futuro, e sem sair deixando para trás as pessoas que eu amo desamparadas. Então, é muito estranho que, bom, eu vou estar sendo muito injusto, então é melhor eu não falar isso. Vocês que me seguem e que acompanham esses vídeos aqui, vocês sabem que esse canal, ele nunca foi um gerador de produtos para que vocês comprassem, para que vocês clicassem no sininho, dessem o like, se inscrevessem e patrocinassem e entrassem no link do Apoia-se e que vocês comprassem os produtos da minha lojinha e comprando pelo link você ajuda o canal e se você fizer isso, não sei o quê. Isso daqui nunca foi um produto a ser vendido. Então, eu não posso ser cobrado como se eu fosse um fornecedor. E eu acho que grande parte da sensação de saturação que vocês têm da internet, ela provém da puta de algoritmo que está todo dia gerando conteúdo para não perder engajamento. E aí o cara ele tem que falar 1 hora por dia ou 2 horas por dia com você sem ter nada para dizer. Se eu tô sumido, é porque eu estou absorvendo conteúdo, é porque eu estou estudando o mundo à minha maneira, para o dia que eu decidir gerar algum conteúdo, eu ter de fato alguma coisa para dizer. Porque se eu não tenho nada para dizer, eu não venho. Eu prefiro que seja assim. E eu queria que você me entendesse como alguém que não está parado no tempo, mas que vai aparecer quando eu tiver alguma coisa que eu considero que vale a pena compartilhar. Se você me reduz simplesmente as conversas de geopolítica, onde eu venho para escutar e não para ensinar alguma coisa para alguém, aí você tá fracassando feio comigo, porque você tá me julgando
pelo único recorte que você tá vendo. E eu sou muito mais do que esse recorte. Desculpa, 99% de vocês não tinha que escutar isso. Quando eu falo 99% de vocês, eu tô falando de umas 40 pessoas. Ah, Mas, mas é uma conversa que eu quis ter com duas e que eu quis que todos vocês, todos os outros escutassem. A gente tem uma congregação aqui, de vez em quando a gente tem que alinhar missão e alinhar objetivos, porque aí a gente consegue perpetuar. E assim, se você não está interessado em conteúdo de geopolítica, eu, eu sempre coloco o começo da playlist aqui justamente para você não perder tempo consumindo coisas que você não precisa, que você não quer. Não tem problema nenhum com isso. Absolutamente nenhum com isso. Espero que vocês entendam o meu lado. Espero que vocês entendam a minha ausência, não é porque eu não me preocupo com vocês, é porque eu acho que eu não tenho coisas boas para compartilhar, não que valham a pena ser ditas, mas quando eu tiver eu apareço. Para isso, um grande abraço. O vídeo da Lana vai ser uma fofura. Eu tenho, eu devo lançar ele muito em breve. Espero que vocês gostem. Grande abraço.